para que isso ocorra? Sim. A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral é extremamente importante para evitar a obsessão espiritual? Sim. Estou começando a palestra ao contrário, né? Falando que era terapêutica. Mas, aí chega, né? Porque eu acho esse slide extremamente interessante para mostrar que nós mesmos somos capazes de, muitas vezes, impedir ou livrar-nos de uma obsessão simples, que é mais fácil. Bastando apenas... Eu vou aproveitar esse slide, está muito interessante, né, Vamos? Claro. Muito interessante esse slide. Então, vocês observam lá aquele fio que ele colocou, que é o famoso cordão de prata, né? Que é o laço fluídico, ou cabo astral, tem muito sinônimo, que liga o espírito ao corpo. Então essa moça aí, no caso, como ele falou, está em desdobramento astral, ou seja, ela está provavelmente dormindo, ou em um quadro semelhante a dormir, né? Pode estar relaxamento, etc., em prece, né? Mas ela pode estar dormindo, com o corpo físico deitado na cama, e ela no plano astral, no plano espiritual, certo? Daí o laço fluídico aqui. Então vejam que está muito bem colocado ali, né? Ok. Então vamos dar uma sequenciazinha aqui. Então, vamos ver os tipos básicos de obsessão pela classificação do professor Kardec. Então ele coloca que a obsessão simples, ela é uma fraca influência que os espíritos podem exercer em nós. Muitas vezes, eu coloquei aqui o vampiro astral. Não necessariamente o obsessor, numa obsessão simples, é um indivíduo, né, que no passado nós prejudicamos. Que a maioria de grandes obsessões, subjugações, fascinações, que nós vamos ver em seguida, são causados quando nós prejudicamos alguém no passado. Ninguém aqui foi santo, né? Podemos dizer assim, né? E o que esse espírito está nos cobrando? Muitas vezes ele está nos cobrando aquilo que nós fizemos a ele. Então que ele está tentando se vingar? Na linguagem popular, sim. Mas pela lei de ação e reação, que é uma lei natural da espiritualidade, esse espírito tem direito a nos cobrar alguma coisa. E o esclarecimento espiritual de desobsessão espiritual, o Dr. Ricardo vai explicar no final na terapêutica, é onde se faz a conciliação ou reconciliação dessas entidades espirituais, através do esclarecimento, principalmente em cima do perdão. E na obsessão simples, um vampiro astral, muitas vezes, é um espírito que nós estamos caminhando na rua e, de repente, a nossa frequência cerebral não está boa. Estamos emitindo, assim, ondas de alta frequência, ondas longas e de frequência baixa, ou seja, energeticamente ruins. Pensando na matéria, pensando nos problemas do dia a dia, até problemas, vou acabar com aquela pessoa. Nós entramos em sintonia com quem? Com aquelas entidades espirituais que estão à nossa volta e também possuem a mesma frequência vibratória. Resultado disso, muitas vezes, eles se acoplam a nós, aquele ali está na mesma frequência, é energia para a gente. Eles se alimentam de nossas energias. Então a gente pode simplesmente, entrando numa sintonia deletéria, adquirir um vampiro astral para uma obsessão simples por um mero descuido dos nossos pensamentos. Okay. Então já a fascinação, ela é mais intensa sobre o pensamento, prejudicando até mesmo o raciocínio. Já podemos dizer que é um espírito mau, como coloca o professor Kardec, que tem o intuito de nos prejudicar de forma a dominar o nosso pensamento e fazer muitas vezes que nós, a intuição que eles nos colocam, muitas vezes nós estamos agindo, as pessoas dizem, essa pessoa, eu acho que ele não está condizente como ele era antes, eu acho que essa pessoa mudou o seu comportamento. Muitas vezes ele pode estar fascinado, como diz, né? Muitos religiosos, sim, não queria usar esse termo, né? Mas muitas pessoas com chakra laríngeo muito bem desenvolvido podem influenciar grandes massas populares. E essas pessoas ficam fascinadas por essas influências. Aí vocês vão analisar, mas a obsessão não é de espírito para nós? Não necessariamente. Vamos ver a classificação que existe obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Vamos chegar lá. O outro tipo
Aqui é a subjugação, que o indivíduo fica totalmente sob verdadeiro julgo moral ou corporal. Alguns até dizem, não, crises convulsivas, epiléticas, aquele é o espírito que dominou. Não apresentam epilepsia realmente. Mas na subjugação, o indivíduo ele pode estar sob total julgo, alguns até chamam de possessão. Não utilizamos esse termo porque nós temos o dicionário de Kardec e o termo possessão parece que o espírito está dentro da pessoa, né? Então não é necessariamente, o espírito não entra em ninguém, ele simplesmente se acopla energeticamente. Então, os exemplos mais simples, aqui que podemos entender, aqui está, ó. Na obsessão simples, como é que está? O indivíduo, muitas vezes, pode ser até um parente desencarnado. Como é que nós estamos fazendo as nossas orações para os nossos parentes desencarnados? Eu estou com muita saudade de você, por que você me abandonou? Você está atraindo energeticamente esse parente desencarnado para você. Às vezes ele também não quer ir embora, ele quer ficar por aqui, ele energeticamente está ligado a você. Então há sempre uma ideia fixa, intermitente, que conduz ao intercâmbio mental entre um espírito, muitas vezes malfazejo, ou muitas vezes ele não quer perturbar, até quer ajudar um parente desencarnado, mas se ele não for ajudado primeiro pela espiritualidade, ele não vai estar intervindo de uma maneira sociável para nós. Fascinação, então, aqui é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser e que, de certa forma, ele paralisa o raciocínio. E o fascinado, nunca vai aceitar que está sendo obsidiado, que está sendo fascinado. Não, meu comportamento, as coisas têm que ser assim. Então, dentro, a pessoa perde a noção, muitas vezes, do ridículo, acatando sugestões que incorporam, os espíritos passam a ele, aceitando inspirações como diretrizes que a todos se apresentam como disparates e que a elas são perfeitamente lógicas. Às vezes a pessoa pode até estar delirando, é muito mais comum na subjugação, mas na fascinação precisa de um tratamento bem intenso espiritual para desobsedar a pessoa. E a subjugação propriamente dita é a constricção que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir em seu mau grado. O paciente fica sob o verdadeiro julgo, e ela pode ser moral ou corporal. Que as causas que nós permitimos para nós a obsessão são muitas vezes causas morais. Se você não tem uma moralidade que permita você estar numa frequência vibratória com a espiritualidade, você vai estar vibrando como? Como o exemplo que eu dei anteriormente. Vamos estar vibrando em baixa frequência ali, emitindo ondas longas. E essas ondas longas, vão permitir que essas entidades espirituais, nos envolvam e nos dominem. Okay. E aí a gente analisa, Muitas pessoas apresentam patologias derivadas da obsessão, principalmente da subjugação e da fascinação. E o que a gente pode dizer com isso? A doença orgânica, ela pode ser produzida por uma obsessão espiritual? Vamos analisar aqui o que o Dr. Pena Ribas fala de seus livros, o médico homeopata lá. Ele chama de espiritopatia, ou seja, patologia do espírito, que é todo o estado mórbido provocado no organismo humano pela atuação de espíritos sofredores ou obsessores. Então, quem trabalha no hospital, eu trabalho no hospital, muitas vezes você entra numa ala do hospital, se você não fez uma prece, já aconteceu. Por isso, para entrar no hospital, faça a sua prece, Você pode entrar lá e receber um choque magnético. Por quê? Porque muitos espíritos que desencarnaram lá no hospital não entenderam que estão mortos. Incrível que pareça, grande parte da humanidade está assim, espíritos que deambulam por aí sem compreenderem, entender que realmente estão mortos. E eles, são sofredores. E muitas vezes, vou colocar aqui, esse slide anterior ali, você pode explicar os personagens ali, só para o pessoal anterior? Desculpe. Vamos voltar um pouquinho aqui. Isso. O personagem aqui seria podemos dizer que seja uma enfermeira ou até mesmo uma parente ou esposa da pessoa que aqui está. Ela está em prece. E como ela está em prece, ela está orando para melhora dessa pessoa no leito hospitalar. E sempre que nós estamos orando, não
vou dizer sempre estamos orando, nós sempre somos auxiliados por nossos guias e mentores espirituais. E em oração, pronto, aí nós permitimos o perfeitamento, acoplamento espiritual do nosso mentor espiritual ou de um mentor espiritual da casa que está presente. No caso aqui vemos que é o espírito de um médico, que aqui está. Ela orando, pedindo energeticamente que ele melhore. O médico do espaço aqui está auxiliando e também emitindo os bons fluidos para a melhora daquele paciente. Basicamente é essa parte. Nesse segundo quadro aqui, o que nós vemos? Estamos falando de espíritos sofredores, que podem com isso estar ou piorando, agravando a enfermidade já apresentada por esse senhor, ou então ele mesmo pode estar provocando esse mal. E aqui, uma entidade desdobrada, que nós vemos pelo cordão de prata, que no caso, ela por si pode ser, por exemplo, a filha desse senhor, adormeceu lá no quarto e veio transmitir bons fluidos para ambos aqui, necessitados. O Dr. Penas Ribas, ele coloca então que na espiritopatia clínica, que é uma indução espiritual, o espírito sofredor contamina o perispírito, que é o corpo espiritual da vítima, com radiações mórbidas e morbígenas, que conserva por provação purgativa em seu corpo espiritual. O que queremos dizer com isso aqui? Todo espírito que está sofrendo, ele não está em perfeita sintonia com a espiritualidade. Muitas vezes nós chamamos, ele está expurgando energias deletérias. E se ele não está bem fluidicamente, quando ele se acopla com um encarnado, ele começa a transmitir esses fluidos deletérios. Transmitindo os fluidos deletérios enfermos, a pessoa pode tornar-se enferma da mesma maneira. Aqui. E esse tipo de patologia, um pouquinho mais grave aqui, vamos primeiro dar uma lida. O Dr. Penas Ribas chama aqui da espiritopatia psiquiátrica. Eu estou aqui já que sou psiquiatra, né? O espírito ou obsessor por maldade ou vingança, muitas vezes um que foi prejudicado por aquele que hoje ele está obsedando, né? Atua por força mental sobre o psiquismo da vítima, modificando-lhe o comportamento. Então podemos dizer, seria um caso até de subjugação, que está influenciando o psiquismo, modificando-lhe o comportamento. Certo? Então, o Dr. Penas Ribas coloca aqui, provocada seja a doença por espírito sofredor ou obsessor, a espiritopatia poderá ser causa eficiente como causa adjuvante. Ou seja, pode estar colaborando para o agravamento do quadro da pessoa já enferma, ou pode ser simplesmente a causa do sofrimento que a pessoa tenha. Aqui é o Dr. Penas Ribas no seu livro Verdades Imperecíveis, né? Tudo que nós falamos aqui, eu tenho base, né? Aqui a gente não inventa nada. O Dr. de Bernardo, seus vários livros, vocês veem a bibliografia que ele tem, bibliografia que ele pega, né? Pegamos a bibliografia de Kardec e de todos os outros estudantes do Espiritismo, porque acima de tudo o Espiritismo é ciência. Então, as várias expressões de um grande problema que é a obsessão espiritual, como nós já colocamos, né? A obsessão pode ser de encarnado para encarnado. Aquele chefe me perturba. Eu vou dormir todo dia desejando mal para o chefe. No dia seguinte, o chefe está pior ainda. Ele vai ficar mais agressivo para você. Você quer que o seu chefe melhore um pouquinho? Então, ore por ele. Faça a oração para que o chefe... No dia seguinte, vocês vão ver que o chefe vai estar melhor. Porque é muito bom falar mal do chefe, né? Quem que não fala mal do chefe numa partitura, numa qualquer local ali? O chefe é aquele que é considerado que a culpa é do chefe. E muitas vezes o chefe está tentando quebrar o nosso galho. Aqui. Bom, do desencarnado para o desencarnado, se faz muitas vezes. Do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado. Uma obsessão recíproca, né, entre dois encarnados, ou seja, um odeia o outro. Ou seja, um lança farpa para o lado, o outro está mandando agulhada para o outro, né? Fica aquela situação de ódio, né? Um obsedando o outro, né? E vamos estudar um pouquinho depois a famosa auto-obsessão. A gente acha que isso aqui é incomum. O que eu mais vejo no consultório psiquiátrico é a famosa auto-obsessão. Eu chamo alguns pacientes do coitadinho de mim. Por quê? Porque ele não aceita a situação que ele está vivenciando e ele
além de não cumprir corretamente o tratamento psiquiátrico, ele nada faz para se auxiliar. Chega aqui, querido, você precisa também se movimentar. Entendeu um pouquinho? Agora, uma coisa interessante, né? Deixa eu voltar aqui e tirar isso. Como que a obsessão, propriamente dito, então, ela vai ser instalada em nós, né? A pessoa aqui, já pensando em suicídio, ao se jogar no mar. É fácil. Podemos dizer que, já coloquei o vampiro astral simplesmente pegando a nossa frequência espiritual desajustada, temos uma má frequência, ele pode, nos pegar naquele momento. Vem o carnaval aí, hein? Se protejam, cuidado. Então, do livro Ação e Reação de André Luiz. André Luiz, então, pegaram, as entidades espirituais estão entrevistando o obsessor. Olha o que eles colocam para nós aqui, Ao explicar uma das técnicas utilizadas para promover a obsessão, certa personagem que a isso se dedica, conforme consta na obra Ação e Reação de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, passa a narrar os procedimentos necessários para atingir os fins a que se propõe. Então, a entidade informa inicialmente que é imprescindível descobrir o desejo central da pessoa avisada. Desejo central é aquilo que você mais pensa. Uma pessoa, por exemplo, que é dependente químico de álcool ou qualquer outra substância, ou muitas vezes muitos dependente de sexo. A pessoa só vibra álcool e sexo o tempo todo. Trabalha durante o dia para obter dinheiro para depois ir lá e utilizar droga. Final de semana, eu quero ir para a balada porque eu preciso de sexo. Então, que tipo de psicosfera espiritual essa pessoa está envolvendo para si mesma? Olha só. Então, o desejo central da pessoa avisada. Então, observa-lhe os desejos mais íntimos, o que não é difícil, por os pensamentos que emitimos com mais frequência nascem da nossa tendência mais profunda, passando a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa, fulano é assim, mas com o tempo, para aqueles que assistem Big Brother, os próprios brothers dizem que a máscara cai com o tempo. Você não consegue se dizer, se mostrar de um jeito que você não é durante muito tempo. Qualquer situação de desconforto para você, você consegue se mostrar. O próprio nome, né? Personagem. Persona significa máscara. Nós temos várias personalidades, sim, muitas personalidades que nos acompanham de outras vidas, porque nós éramos outros personagens e vidas anteriores. E nós atualmente carregamos toda essa bagatela de experiências espirituais. Então, quando nós estamos em baixa frequência, é muito fácil descobrir o nosso desejo central, porque é naquilo que a gente vibra. E as entidades espirituais leem muito facilmente o nosso pensamento, porque o pensamento é plástico, ele forma uma ideoplastia. Então eles conseguem ver exatamente o que nós somos. Mas não conseguimos enganar a espiritualidade. Então, o obsessor continua. Ele diz que conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir... Peraí, agora eu não entendi o que é isso. O obsessor está propondo retificar ou punir alguém? Como assim? Não falamos que o obsessor muitas vezes ele está querendo vingança? Então, no plano astral, existe o departamento lá, onde algumas entidades espirituais, tudo existe papel de troca. Muitas vezes no plano espiritual é energia. O papel de troca ele se junta com outros obsessores que se julgam, podemos dizer assim, como dizia no Evangelho, doutores da lei, e eles querem auxiliar um espírito a obsedar alguém, porque o espírito chega lá, ele destruiu a minha família no passado. Ele fez isso, e agora ele está lá encarnado, eu achei ele e eu quero que ele pague por que ele fez. Existem espíritos chamados justiceiros, lá que dizem, ele que fez isso com você no passado? Então tudo bem, olho por olho, dente por dente, vamos fazê-lo sofrer. Aí com isso, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, por quê? Porque o obsessor foi lá e pediu que ele quer se vingar da pessoa que o prejudicou no passado, Fica muito fácil superalimentá-la, o quê? O reflexo. Com excitações constantes,
robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. O espírito que só pensa em álcool. Ali, não. Eu preciso beber. Os obsessores em volta, opa, é fácil. Vamos colocar aqueles outros ali, normalmente chamados os sargentos, aqueles outros que estão lá para apenas auxiliar, que eles pegam menos influentes. Aqueles ali também são espíritos que morreram na bebida, viciados em álcool. Vamos acoplar, deixar junto com ele essas entidades viciadas em álcool. Resultado, ele que já gosta de beber, quando chegar as entidades estão ali, vamos beber que eu quero um pouquinho de álcool também. Por quê? Porque aquilo que você bebe, aquele espírito que está acoplado com você energeticamente, ele pode pegar um pouco daquela substância de forma de energia. Ele se sente bem com aquilo. Então vão beber, e a pessoa acaba agravando o seu alcoolismo. Nesse sentido. Aqui, estamos falando do alcoolismo. Isso aqui é uma foto tirada. Aqui está o nosso elemento que está se embriagando no bar. E nessa fotografia, não sei se a foto é real ou se a foto é montagem. Vamos fazer de conta que seja real. Aqui, tu consegue ver em preto e branco? Está um outro espírito acoplado junto a ele, pegando um pouco dessas energias. Como eu estou dizendo, se é uma foto pega na internet, se é real ou não, eu não posso dizer. Mas, como exemplo, é uma boa imagem. E aí eles colocam, né? Então, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, palavra dos justiceiros, né? Entidades outras, como essa aqui, que lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da fixação hipnótica. Não conseguimos várias entidades que façam com que ele beba, não tem problema não, vamos lá intuir ele, beba que você precisa, a pessoa, eu preciso beber. Aí ele vai e agrava o seu estado. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Ok, não vamos nos sentir simplesmente vítimas, porque se nós estamos obsedados, é porque nós permitimos essa obsessão aqui, né? Então, essas subjugadas excesso e nas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo, o seu próprio pensamento. Então, e o ardiloso espírito obsessor, ele vai concluir a sua explicação, está quase se jogando lá embaixo a menina, coitada. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Álcool, sexo, dinheiro. Podemos ver, né? Quais são as nossas brigas mais constantes, né? E que nós temos ou de família ou no trabalho. Não está relacionado a dinheiro, lazer, poder, sexo, diversão. O que é isso? Isso é elevação espiritual? Ou a gente discute muito situações mundanas que permite a obsessão? Então, que tipo de frequência vibratória nós queremos para nós? Que tipo de mundo nós queremos para nós? Queremos estar aqui, quase nos jogando, desculpe, errei aqui, quase nos jogando do abismo, ou a gente quer amor para a gente? Tanto que no tratamento espiritual, a primeira coisa que nós fazemos quando chega o obsessor é jogar-lhe amor. É isso que nós precisamos. Os trabalhos espirituais, depois o Dr. Ricardo Bernardi vai demonstrar como é aqui no ICEF, a primeira coisa que se faz é receber a entidade com muito amor. Se faz. Então, vamos estudar um pouquinho de auto-obsessão para a gente dar uma concluída aqui. Então, o que é a famosa auto-obsessão? A pessoa prejudicando a si própria. Aqui. Então, nesse caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição para si própria. Aqui. As causas desse tipo de obsessão residem nos
problemas anímicos. Anímicos é da própria alma, ou seja, seus próprios problemas. Dramas pessoais desta ou de outra vida, traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. E a pessoa com isso acaba principalmente deprimindo. Aqui. Então, palavras de André Luiz, quando ele diz a pessoa através da autoobsessão se perdendo as faculdades mentais, está tornando-se louca, podemos dizer. Tanto que ele vai chamar, antigamente, em linguagem antiga, dizia-se louco. Hoje nós não usamos mais esse termo, né? Então, olha só. Excetuados casos puramente orgânicos, podemos dizer, pessoas depressivas realmente por algum problema orgânico, né? O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre. Ou seja, aquele que não aceita a vida, a situação que ele está passando e vira um coitadinho e com isso ele retroalimenta uma punição para si. Situações ruins, agravando e criando uma própria depressão. Aqui. Então, tentou-se forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio o gênero de suicídio habilmente dissimulado. Que tipo de suicídio? Ela está se matando aos poucos pela sua própria depressão. A autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Estamos em um planeta de provas e expiações. O que significa para provas e expiações? Estamos aqui para crescer através do trabalho e exercitando o amor. No planeta de provas e expiações não é fácil. Mas, se a gente encontrar que toda pedra no caminho é um grande obstáculo, a gente não quer partir dali, a gente vai sentar, se acomodar e não vai crescer, não vai evoluir. O trabalho e o exercício do amor e da caridade é que nos faz evoluir espiritualmente. Então, diante da dor do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora, que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Aqui, vamos voltar aqui. Desculpem. Aqui. Esse slide, por exemplo. Podemos dizer que aqui o indivíduo, até mesmo parece um oriental, ele está se desdobrando no hospital. Mas, olha como está conturbada esse desdobramento. Por quê? Pode ser relacionado à enfermidade clínica que ele está, pode ser relacionado às perturbações psíquicas que estão junto a ele. E ele pode, inclusive, estar num processo até de iniciar um desencarne. O cordão de prata, aqui ele ainda está forte, nós podemos ver aqui bem tênue, está fininho, então eu acho que até um processo de desencarne pode estar se iniciando. Mas como eles podemos dizer que se ele estiver psiquicamente ele não está bem, o desencarne pode ser muito tumultuado. Muitas vezes esses espíritos eles podem permanecer anos adormecidos na espiritualidade por não aceitar inclusive a própria desencarnação ou a sua situação física. Vamos dar uma sequenciazinha. Então, a princípio, esses espíritos são meros descontentes e desesperados, que passam até mesmo despercebidos por aqueles que acompanham de mais perto, principalmente os familiares. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. O que é isso, né? Pela desobediência, ou seja, estão prejudicando o próprio corpo, estão prejudicando o psiquismo, está bebendo, está fazendo coisa errada, está se entregando, não aceita a sua realidade. Com isso, acaba se tornando um doente mental, infelizmente. Emmanuel, mentor do nosso saudoso Chico Xavier. Então, aflitos e semi-mortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos. Não aceito a minha encarnação. Preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Se não for do meu jeito, eu vou me matar. Pelo capricho. Tem muita pessoa que não aceita. De repente tem muita coisa. Quando perde, não, eu não vou viver com menos.
Isso quem nos traz é André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Outro assuntozinho, antes de falar da terapêutica, ressonância com o passado. O que é isso? Muitas vezes, vocês já ouviram falar do fenômeno déjà vu, ou déjà vu? Aquela situação que você parece, poxa, eu já vivi essa cena, eu já vi o que está acontecendo. Muitas vezes, esse déjà vu, você já vivenciou. O déjà vu espiritual é que nossa mente, quando estamos desdobrados, nós temos acesso a algumas coisas que podem nos acontecer. Quando estamos discutindo com nossos mentores como vai ser processos que vamos passar nos dias ou meses seguintes ou até anos, né? Processos da nossa encarnação. Mas a psiquiatria diz que o déjà vu é você passar por uma situação em que, eu já estive nesse lugar antes. Não, você já passou por um local muito parecido que acha que é esse lugar. Mas espiritualmente podemos dizer que você já passou por aquele lugar, só que num passado muito remoto. E muitas vezes eu dizer que naquele lugar que você passou, você foi atacado, você foi ferido, você teve uma decepção. E de repente, em uma outra encarnação, você passou novamente naquele local. Pode ser outro país. Você viajou, passou por ali e de repente você tem o que a gente chama do insight. Eu falei, ou um déjà vu, e de repente eu falei, não sei, eu não estou me sentindo bem aqui nesse local. E de repente você sintoniza com uma frequência sua lá do passado. Aí você começa com uma ressonância com o passado. E o que causa isso, né? Olha lá. É o vislumbre fugaz inesperado de situações vividas em encarnações anteriores. Quando a vivência remota é desagradável, sua filtragem para a presente reencarnação pode causar angústia súbita, mal-estar e temor. Ou seja, você abriu um canal com uma vida anterior onde você não estava bem. E você trouxe aquele sentimento que existia do passado para você hoje. Então você tem que cuidar e tratar com isso aqui. Também é realizado esse tratamento espiritual aqui. Esse termo, ressonância do passado, é um termo não de Kardec, é do professor Lacerda, do livro Espírito em Matéria dele. Vamos ter a bibliografia. Então, com o tempo sobrevém a desestruturação da personalidade e, nos casos graves, franca psicopatia. Esse medo dá origem a correntes mentais parasitas autoinduzidas. Está o Dr. José Lacerda. Então, estamos já para encerrar. Eu tenho um paciente, quando eu ainda era residente de psiquiatria. Ele chegou um dia para mim, ele desorientava totalmente, né? Ele era jovem, ele tinha 23 anos quando eu assistia. Ele chegou para mim, sentou no consultório e falei, doutor, abriram meu cérebro. E você, vamos conversar a respeito, né? O que foi isso? Olha só. Ele fez esse movimento, por exemplo, que o cérebro dele estava aberto. Aí ele começou a contar uma história que ele era um samurai no Japão. Que eu fui um samurai no Japão. Lá eles faziam esse procedimento e começou a contar uma história que eu vou dizer, esse cara não está apenas delirando. Ele está me passando informações que ele, pela idade que ele tem, até mesmo lendo livros, ele não teria condição de falar aquelas coisas. Eu falei, esse cara está regredido ali em uma vivência anterior realmente. Então, é uma ressonância com o passado que estava causando a desestruturação da personalidade naquele momento. Era ele. Bom, arquepatias, outras coisas. Isso aqui é do livro Aruanda, do Ângelo Inácio, né? A FEB não aceita algumas recomendações, algumas coisas do Robson Pinheiro e Aruanda, mas eu achei esse conceito interessante aqui de arquepatias, porque nós verificamos que realmente ela é viável, ela existe, né? Então, ele diz que no livro Aruanda aqui do Ângelo Inácio, né? Psicografia de Robson Pinheiro, magos gregos do Antigo Egito, aqui em Mesopotâmia, desenvolveram capacidade espantosa, capacidade mental, de estruturar duplicatas astrais com seu magnetismo. São criações mentais tão fortes e permanentes que têm duração de séculos, independente de as inteligências que a geraram já terem reencarnado várias vezes. O que eu quero dizer com isso aqui, né? O que Ângelo Inácio quis dizer com isso aqui? Já ouviram falar da maldição de Tutankhamon? Aqui está a máscara aqui do rei Tut, né? Sério que todos aqueles que abriram
tumba de Tutancâmon, todos eles tiveram morte súbitas, inexplicáveis, rapidamente em 2 anos. Todo mundo morreu. Isso não é lenda, esse foi o que aconteceu. Revendo alguns trabalhos espirituais, né, uma informação chegou a mim, não vou dizer que é verídica, que é real, mas disseram que, devido a arquepatias, ou seja, magos, ou seja, pessoas de grande magnetismo, né, isso que é chamado de mago de magnetismo, tá, gente? Não é bruxo, né? Então, pessoas de grande magnetismo, elas fizeram o quê? Exerceram o quê? Colocaram, podemos dizer, paredes magnéticas ali em volta da tumba. E com isso, a estrutura mental dele, né, o magnetismo era tão forte que aquelas criações mentais não podiam ser, tipo, destruídas. E as pessoas que ali chegaram receberam aquelas influências em forma de maldição. Mas também não explica muita coisa. O que foi dito é que esses próprios que trabalharam na tumba, que fizeram esse trabalho, foram os que depois abriram a tumba para poder receber seu próprio choque magnético da arquepatia, né? Isso não é uma explicação dita oficial e reconhecida, mas eu digo que para mim fez um pouco de sentido, né? É você corrigindo, você recebendo aquilo que você fez. Depois o Dr. de Bernardi pode explicar um pouquinho mais, caso seja necessário, a respeito das arquepatias, o que já foi verificado aqui em CF. Uma coisa complicada, que eu digo que existe e a gente não quer aceitar que existe, né? Já ouviram falar de aparelhos parasitas ligados ao nosso corpo, principalmente sistema nervoso central? Dr. José Lacerda, né, que foi o primeiro a descrever essa parte nos anos 1970, possui a finalidade de desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. Qual a influência que ele tem? São aparelhos, porque são condensações energéticas em forma de aparelhos eletrônicos que são, como dizer, tem muitos pacientes que dizem que são chipados. Não, porque o extraterrestre, alguém colocou um chip em mim e está me controlando a mente. Eu digo a você que muitos desses casos são reais. É a obsessão espiritual em cima de aparelhos parasitas colocados no sistema nervoso central do perispírito da gente, é na parte perispiritual, influenciando com isso a parte mental da pessoa. Muitos videntes conseguem verificar o aparelho. Muitos videntes veem, mas não sabem identificar o que é. Então, com isso, muitas vezes perde-se a oportunidade de se retirar um aparelho espiritual. Muitas vezes aparecem cirurgiões do astral, pessoas de alto magnetismo também, que para poder mexer nesse aparelho que está, podemos dizer, no nosso cérebro ou sistema nervoso do astral, do corpo perispiritual. Não é simplesmente chegar lá e arrancar. É uma estrutura que está no feixe nervoso perispiritual. Bom, vamos falar um pouquinho então de uma terapêutica, né? Já que a gente só falou das coisas que nos agravam. E aquilo, tem jeito de nós tratarmos essa obsessão espiritual? Olha só. Bom, inicialmente, redução do sentimento de culpa. Como assim? Já observaram algumas vezes em algumas casas espíritas, algumas palestras que chega e se coloca que não é você que tem que perdoar aquele que te ofendeu. O que te ofendeu, ele é que tem que se perdoar. Porque foi ele que manipulou uma energia ruim, deletéria, e jogou em cima de você. Se você estiver bem psicamente, aquela energia bate e volta. Ele que baixou o seu potencial vibratório. Então ele inicialmente que precisa se perdoar. Quantas vezes nós não ficamos com sentimento de culpa quando prejudicamos alguém? As pessoas mais esclarecidas já têm um sentimento de culpa. O psicopata não tem nenhuma, né? Por quê? Porque, infelizmente, a parte emocional dos sentimentos, ele possui até o lobo frontal dele, somente o lado direito, né? Atrofiado. Nós vemos isso, por isso ele realiza as coisas de uma forma até mesmo maquiavélica. O que é isso, né? Os fins justificam os meios. Ele não se importa com o que ele tem que fazer para atingir os seus objetivos. Querem um exemplo de um bom psicopata? Os grandes vilões dos personagens de Walt Disney. Ali, né? A madrasta da Branca de Neve, a Cinderela. Os fins justificam os meios, né? Tá, não. Quem é a mais bela? É Branca de Neve. Ah, é? Então elimina ela. Eu quero ser a mais bela. Pura vaidade, puro orgulho e sem ressentimentos. Em relação, elimina, né?
Quem assiste novelas também, né? Os grandes vilões das telenovelas, aquele que não se importam, quem tem que esmagar para conseguir o que deseja, principalmente o poder, o dinheiro, né? Grandes psicopatas. Então, redução desse sentimento de culpa. A consciência de culpa somente desaparece quando o delinquente liberta aqueles que sofreram mal. Manuel Filomeno de Miranda, psiquiatra do espaço, filho de Divaldo Franco, no livro Loucura e Obsessão, em que muitas vezes nós ficamos com sentimento de culpa e, eu prejudiquei aquela pessoa. E fica ainda com o pensamento fixo naquela pessoa. Aquela pessoa até já te perdoou. Mas se você não se perdoar, você ainda continua ligado a ela. E você continua se obsedando, dando a outros. Aqui, bom, a parte mais fácil, né? Reforma íntima. Nós somos espíritas, nós fazemos caridade, somos pessoas idôneas, né? Errado, né? O espírito ainda tem isso, ainda é orgulhoso, ainda acha que ele é melhor que os outros. Grande parte deles, né? Não todos, é claro. Mas, a reforma íntima é a parte mais complicada de nós fazer, porque vai mexer aonde? Na nossa estrutura, o nosso caráter. Reforma íntima, então, para se garantir da obsessão é necessário fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade do trabalho, de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que, mais frequentemente, basta para desembaraçá-lo do obsessor sem o curso de terceiros. É o que nós já comentamos. Se você está numa alta frequência vibratória de amor, de luz, caridade, pensamentos positivos, você quer ajudar a humanidade a se ajudar, o obsessor não chega até você. Ele pode chegar, mas ele não consegue interferir como ele gostaria. Então, em reuniões de desobsessão, nós vemos os tratamentos espirituais que são realizados, né? Em verdade vos digo, quando fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim mesmos o fizesses. A parte de Jesus. Aqui nós temos uma médium que está incorporando esse verdugo e, no caso, o doutrinador, podemos assim chamar aqui, auxiliando e esclarecendo o espírito, muitas vezes intuído pelo mentor espiritual da casa. Muitas casas espíritas, né? A intuição vem, mas a responsabilidade é todo do encarnado. Então, os espíritos ajudam? Atuam? Sim, com certeza. Mas, como eu falei no começo, obrigado pela presença de vocês. Os espíritos precisam que os encarnados façam o trabalho também. Senão, eles fariam o trabalho e nós, médiuns, estudiosos do assunto, nenhuma função teríamos. Não. Por isso que diz, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Por quê? Porque cabe ao coordenador a importante função de realizar um trabalho bem feito. Okay. Então, prece. Muito importante para a nossa reforma íntima, né? É o meio eficiente de curar a obsessão? A prece, na minha opinião, né, é o mais poderoso socorro de estudo. Socorro para tudo. Mas creio que não basta murmurar algumas palavras. Você tem que sair, tudo tem que sair daqui de dentro. Tem que sair de dentro do coração. Uma prece fervorosa consegue, com isso, nos livrar muitas vezes de uma grande obsessão espiritual. Aqui, Nunca acreditar-se injustiçado ou esquecido. É que eu estou falando daquele paciente coitadinho de mim. Ele precisa, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Com certeza, né? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Isso é uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, né? Penas e gozos futuros. Bom, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, até das bactérias e vírus. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, muitas vezes, quando nos sentimos injustiçados, esquecidos, naquele termo, ninguém gosta de mim. Eu atendo diariamente 1 ou 2 pacientes assim. Ontem eu atendi uma criança, falou para mim aqui lá em casa, ninguém gosta de mim. Vamos tentar entender esse processo. E os pais já não suportavam a situação. Eu falei, a influência que o garoto estava sofrendo era, infelizmente, o desequilíbrio dos pais, dando como reflexo a desestruturação psíquica da criança. Resultado, as crianças para a psicoterapia e os pais também para o tratamento. Então é importante para a nossa reforma íntima. Vamos estudar, vamos aprender, vamos nos dedicar ao próximo e principalmente à nossa própria melhora, né?
vamos trabalhar, porque através do labor, que no planeta de provas e expiações, nós conseguimos crescer, evoluir espiritualmente. Né? Vamos praticar o bem em todas as oportunidades que nós tivermos, porque muitas vezes ali a nossa omissão em deixar de praticar o bem quando tivermos a oportunidade, ela pode nos pesar depois. Aqui, né? Então, buscar apoio de pessoas amigas, buscar apoio da medicina, da casa espírita, de qualquer religião que seja. Não importa a sua religião. O que importa é se a sua religião pratica o bem sem fanatismo e sem falar mal do próximo, é uma religião de amor e luz. Tanto que o próprio Mahatma Gandhi nos colocou: qual a melhor religião? Aquela que te faz bem. A mim, a melhor é o Espiritismo, porque ela me dá todo o esclarecimento que eu necessitei. Que hoje eu passo um pouquinho para vocês. Aqui. E a maior terapêutica que eu digo que todos um dia iremos alcançar, vai ser a prática do amor incondicional dentro de cada um de nós. Foi o que o Mestre Jesus passou para nós aqui. O que é o amor incondicional? É o amor isento de qualquer pretensão, ou seja, o total desprendimento que o ser humano pode ter em relação ao próximo. Não importa o que eu precise fazer para auxiliar. Eu vou auxiliar aquela pessoa dentro, claro, das necessidades e da possibilidade que aquela pessoa precise. Porque Deus não nos dá um fardo maior do que possamos carregar. Então, muitas vezes, se você é um coitadinho de mim e não está se ajudando, eu também não vou poder fazer muito por você. Eu vou poder lhe ajudar mais a partir do momento que você também se ajudar. Bom, queridos, isso aqui era o que eu tinha para passar para vocês. Só mais um minutinho que eu vou explicar que eu sou de outra casa espírita. Só foi solicitado lá pela nossa casa. Eu sou da Casa Espírita Raio de Sol, aonde nós temos nossas reuniões públicas às terças-feiras. Nossa presidente, Maria Isabel, que coordena os trabalhos. Aqui. Eu coordeno a parte do estudo sistematizado da doutrina espírita. É o nosso grupo que existe, são as quintas-feiras, 19h30. Nós promovemos também, como ICF, temos sempre os almoços dos domingos aqui, nós também promovemos os sociais, esse aqui é o nosso Costelão da Sante que teve, atividades solidárias, distribuição de alimentos para famílias necessitadas, como a nossa mentora, podemos dizer, mentora espiritual encarnada, né, que é a que coordena os trabalhos, ela é de origem indígena. Desculpem, eu tenho que voltar aqui. Ela também realiza trabalhos nas aldeias indígenas para promover auxílio a esse pessoal. Como também, né, ampara os asilos. A foto aqui foi o asilo que eu estava uma vez prestando auxílio e a convidei. Ó, tem os velhinhos lá que eu estou atendendo na psiquiatria, mas eu acho que eles precisam de apoio espiritual. Então vamos lá e vamos ajudar. Aqui, atividades solidárias, material escolar para atividade dos nossos amigos. E só posso agradecer a vocês, porque as entidades espirituais nos auxiliam sempre. E cabe a nós estudar, aprender, por quê? Porque nós precisamos dele e eles precisamos de nós para realizar esse tipo de trabalho. Bom, tinha um obrigado aqui, mas eu acho que ele não quis se manifestar. Aqui, subindo aqui na nossa... Olha aqui. Ah, apareceu obrigado? Subiu? Ah, tá. Fui eu que não olhei. Então, obrigado, queridos. Desculpe ter tomado o tempo de vocês, começou um pouquinho mais tarde, mas temos pelo menos meia hora aqui de perguntas e respostas para o público, para todos. Podemos receber a luz, então, agora aqui, né? Opa. Bem, aqui dá para... Está aparecendo aqui? Bom, amigos, então vamos agora para perguntas à vontade. O microfone já está ali, você quer fazer uma pergunta? Não? Não, pensei que tivesse movimentado a mão. Se alguém quiser fazer algum comentário também, uma observação, né? E na internet, alguma questão? Não. Ainda não? Iracema, então passa o microfone ali para Iracema. Isso. Boa noite. Boa noite. Dr. Valmor, como o senhor mesmo comentou, há pessoas que estão sendo obsediadas, né? E que recebem um diagnóstico de uma doença psiquiátrica.
né? Neste caso, a pessoa recebendo um diagnóstico de uma doença psiquiátrica, sendo medicada com medicamentos corriqueiros da psiquiatria, né, alopáticos, como que fica? Ela apresenta melhora ou não? Bom, inicialmente, vamos dizer uma coisa que eu já verifiquei. Eu tenho 22 anos de espiritismo e tenho 15 anos de psiquiatria. Então, vou dizer que é curto espaço de tempo, mas deu para pegar bastante experiência. Uma coisa que nós verificamos é que transtorno mental e obsessão espiritual, ela está muito ligada. No caso do transtorno mental, principalmente a auto-obsessão ali, que são pessoas que realmente não aceitam a vida que estão levando e que têm um passado que não proporcionou que elas, ao reencarnarem, formassem um cérebro perfeito. Como assim? Podemos dizer que tanto fizemos no passado que apresentamos lesões perispirituais. E o espírito, ele é totalmente ativo no seu processo reencarnatório. Então, no acoplamento que se faz ali do espermatozoide com o óvulo, o espírito miniaturizado, ele já é inserido para reencarnar naquele momento ali. Então, se o espírito ele tiver lesões perispirituais, se ele estiver numa encarnação até mesmo compulsória, onde muitas vezes ele não está aceitando, ou ele ainda está no estágio de não completa compreensão, através dessas lesões perispirituais, ele pode não formar um cérebro perfeito. E não formando um cérebro perfeito, ele pode futuramente, inicialmente, através de uma síndrome, ele pode nascer com uma síndrome de Down, pois aquele espermatozoide ou aquele óvulo foram atraídos energeticamente pela desestrutura psíquica que ele tem, e com isso vai causar uma anomalia genética para isso. Então ele pode nascer com uma síndrome de Down, uma síndrome de Turner, alguma outra coisa que dê com isso também um distúrbio mental. Ou ele futuramente pode vir a desenvolver uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, depressões graves, algum retardo mental, ainda é chamado de retardo mental pela psiquiatria, embora a gente tenha o cuidado de colocar como deficiência intelectual atualmente, mas a gente verifica que isso é relacionado ao espírito. Mas e a obsessão? Aonde entra isso? Que isso era auto-obsessão. A obsessão espiritual, verificamos que no indivíduo que já está deprimido, o Dr. Pena Ribas colocou ali, se o obsessor vier para prejudicar, ele pode atacar aquele seu reflexo mais íntimo, aquilo que mais já está lhe angustiando. As medicações, como que elas atuam? Se o paciente só tem depressão, sem obsessão espiritual, a medicação é suficiente para melhorá-lo. Mas aquele indivíduo que nunca melhora, ele não melhora, a medicação pode até ajudá-lo um pouco com isso. Porque a medicação, até mesmo para pacientes que são médiums, tá? Não é apenas o esquizofrênico ou bipolar ou quem sofreu um estresse pós-traumático ou está com uma depressão grave que escuta vozes. Os médicos psicofônicos escutam muito mais. E de repente você pega o esquizofrênico escutando voz e ele ainda é médio psicofônico. Existe. E de repente o antipsicótico ele tem a capacidade de bloquear a frequência dos cristais de apatita que existe na glândula pineal, que é a caixa de ressonância mediúnica. Isso é através do Sérgio Felipe de Oliveira. Isso coloca para nós aqui. Então ele coloca que o antipsicótico, muitas vezes, auxilia até o médium que está desorganizado a reorganizar-se. Para isso. Então a medicação, muitas vezes, ela é importante para auxiliar. Porém, se você está medicando a pessoa e o caso dela é apenas de obsessão espiritual, a medicação não vai auxiliar na sua totalidade. Eu digo que muitos dos meus pacientes, quando eu verifico que o caso também é de uma obsessão não simples, uma obsessão mais grave, uma fascinação, até mesmo alguma subjugação, eu encaminho para o tratamento espiritual. Ali o paciente para poder auxiliá-lo como ele realmente necessita. Tem casos espíritas que você leva o nome e o grupo mediúnico vai realizar o trabalho espiritual, para ver se tem realmente alguma influência. E quem de nós pode se dizer
que nunca foi obsedado, não está obsedado, não está assim numa condição, porque viver em perfeita harmonia espiritual é bem difícil. Espero ter contribuído aí. Doutor Ricardo, Obrigado. alguma coisa? Quer comentar? Tá. Perfeito. Parece que nosso amigo lá gostaria de fazer uma perguntinha. Isso. Com relação a essa questão da auto-obsessão, né? Quanto dela vocês acham que vem dos antepassados? Às vezes a gente já nasce com alguns medos e alguns hábitos e tal, que a gente não é nosso, né? São coisas que vieram dos antepassados, né? E acaba fazendo essa auto-obsessão, né? Certo, né? Deixa eu só fazer uma observação. Para que sua pergunta seja bem clara, quando você fala de antepassados, está falando das outras encarnações da pessoa ou está falando do bisavô, do avô? Não, dos bisavôs. Então tá. Só para... Até mais antigo mesmo, pré-história, o ser humano, alguns medos que vêm, né? Coletivo. Eu vou começar respondendo falando um pouco sobre terapia de vida passada. Em que algumas pessoas, né, criticam a terapia de vida passada como sendo a famosa memória genética, que algumas pessoas adquiriram. E com isso, aquilo que veio do teu antepassado, o antepassado dele, né, vamos dizer aqui, o bisavô, como você colocou, era bipolar. E era uma pessoa extremamente difícil. Aí ele teve 6 filhos. Dos 6 filhos, 2 eram bipolares e também tinham um gênio bem difícil. Aí tiveram um desses filhos, teve outro filho que também era bipolar com um gênio muito difícil. Aí você fala, opa, existe nesse caso memória genética? Ou seja, passa o gene defeituoso para outro indivíduo? Sim, isso a gente verifica pela própria genética, a genética da psiquiatria nós verificamos. Porém, essa carga genética não seria transmitida se o espírito reencarnante não necessitasse disso como provação para a sua própria melhoria. Por isso os irmãos não têm, né? Por isso alguns irmãos têm e outros irmãos não têm. E dentro da auto-obsessão, podemos dizer que é onde se enquadra esse processo. Se o espírito, ele traz em seu perispírito, que eu chamo de manchas espirituais, não sei nem se o termo correto isso aqui, lesões espirituais. Se ele traz esse potencial espiritual para poder reencarnar e expurgar essas lesões perispirituais através de um transtorno bipolar, assim ele vai atrair na reencarnação aquele espermatozoide ou aquele óvulo que traz essa carga genética numa potencialidade maior. Aí com isso ele vai desenvolver o distúrbio. É isso. Espero que tenha parecido bem aí o termo. Acho que é mais um comentário, né? Primeiro eu queria parabenizar a palestra, bem esclarecedora. Eu estava aqui pensando sobre o tema obsessão e sobre tudo que permeou a sua palestra, né? E me vem 2 coisas à mente. O que a gente traz como karma e dharma, né? Porque eu acho que está intimamente relacionado com o tema obsessão. E principalmente quando se fala em auto-obsessão, tendo em vista que você falou que seria a situação que mais acomete os indivíduos, né? Nessa história de estar se podando, né? Correto. E dentro de karma e dharma, hoje o que a gente vem percebendo também, assim, é essa dificuldade que as pessoas têm de se autopunir no seu fazer, no seu desejar, que isso realmente daí agrava esses pensamentos num patamar mais baixo e daí pode estar favorecendo essa obsessão simples, uma obsessão um pouco mais intensa, né? E nesse intervir aí, eu acho que o mais interessante de tudo é que a gente, pelo menos o que eu vejo, assim, é que a gente precisa realmente praticar o ato do amor, do perdão próprio, para você poder estar entrando nesses 2 paradigmas de karma e dharma, né? Em relação ao que foi comentado, hoje se fala muito na ciência também da epigenética, né? E que na realidade as doenças elas estão associadas com o cunho genético, que foi o que foi mencionado, mas principalmente o fator ambiental. E o fator ambiental está no lado do pensamento dos indivíduos, ou seja, a forma que eu penso, né? Então, por exemplo, como tu desse o exemplo do perispírito vir com alguma fragilidade genética numa manifestação de uma doença psíquica ou mesmo numa doença de câncer ou coisa parecida,
hoje se discute muito isso no sentido que a ciência, ela demonstra que você tem a genética lá, que ela vai fazer parte do desenvolvimento de uma patologia psíquica ou não. Mas essa genética, ela contribui no máximo 30% no fator causal da doença. 70% está relacionado com o lado ambiental. E aí vem a sua palestra, o lado da obsessão, da forma de pensar dos indivíduos. Por quê? Porque se todos nós aqui formos fazer um exame para ver, por exemplo, os homens, câncer de próstata, nós vamos ver que vai ter o gene lá. As mulheres, câncer de mama, vai ter o gene lá. Mas o que faz com que isso desenvolva ou não? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que está atrelada à obsessão, está atrelado à palavra karma, que todo mundo pensa assim, que é uma coisa... E é na forma que a pessoa encara, ou seja, hoje em dia você ter o amor próprio, é você saber que aquela topada que você deu naquela pedra pode ter um significado de atrasar você, para que de repente evite você ser atropelado ali na esquina ou coisa parecida, entendeu? E é isso que a gente precisa estar praticando e ter claro na nossa mente que, na realidade, isso culmina na autopunição, que colocasse muito bem aí. Muito bom, Adair. Adair é professor de fisiologia. Ok. Né? Temos 3 perguntas aí da internet, né? Isso. Depois a gente passa para você lá. A Margot do Distrito Federal pergunta: como saber se a depressão é orgânica ou obsessiva? Obsessiva, né? Então nós temos que inicialmente, né, analisar o paciente e verificar as causas, né? Eu já coloquei aqui um pouco. O que a gente verifica de início tem que colher toda a história da pessoa. Pacientes, por exemplo, estou me sentindo deprimido, mas não tem uma causa aqui. Morreu um parente, o meu emprego está muito difícil, não estou feliz no meu relacionamento. Isso são situações que levam a uma depressão reativa. Outra causa, a própria depressão genética, né? Parentes, tipo, transtorno bipolar traz depressão de forma genética, ou simplesmente depressão maior, que seria bipolar sem a parte de euforia, apenas a depressão. Existe depressão genética? Sim. Existe depressão devido a um fator causal? Sim. Existe depressão, né, como o Dr. Pena Ribas coloca, espiritopatia devido a um fator morbígeno de obsessor? Também. Agora, como diferenciar exatamente, né? Como eu comentei já, transtorno mental e obsessão espiritual, eles correm muito paralelo. Por quê? Porque o indivíduo com transtorno mental, ele já realiza em si próprio uma auto-obsessão. Então fica muito mais fácil qualquer vampiro do astral ou obsessor propriamente dito vir a influenciá-lo mais ainda. Agora, como nós vamos definir se a causa é realmente apenas orgânica, se ele está sendo agravado por um obsessor ou se a causa é apenas de obsessão espiritual? Vemos na maioria dos casos que ambos estão juntos, né? É a obsessão agravando uma depressão de origem normalmente reativa. Alguma coisa aconteceu. Eu recomendo, como eu levo muitos meus pacientes, para um tratamento espiritual. Porque eu chegar e realizar tratamento espiritual no consultório, eu não faço. Eu encaminho para... Seu paciente tem religião tal? Eu pergunto, qual a sua religião? Sim, eu pratico, eu vou... Então fale com o coordenador da sua religião. Pode ser o pastor, pode ser o ancião, pode ser o padre, pode ser o coordenador espírita. Ali, converse com ele a respeito desses seus sentimentos. Peça uma prece, peça uma oração. Não, doutor, eu frequento, muitos meus pacientes frequentam os centros espíritas, apesar de ser de várias religiões. Perfeito. E já lhe disseram lá alguma coisa? Disseram que eu tenho que me tratar na psiquiatria. Eu falei, perfeito. Já me trouxe a resposta. Não é que o problema é mais psiquiátrico. Não, já disseram ali, mas eu tenho medo. Eu falei, bom, então você pode fazer tratamento à distância, etc. Mas eu sempre procuro analisar a situação de indicar o tratamento sempre paralelo, espiritual, porque a resposta definitiva você só vai ter através de um tratamento espiritual, onde o coordenador ali vai verificar através dos videntes, tudo se manifesta alguma entidade espiritual para realizar. Então, parece simples, mas não é tão simples assim. A gente tem que verificar tudo. Segunda pergunta? Tem mais uma pergunta. A Tânia de Ibaté, São Paulo. Depois que comecei a estudar profundamente a doutrina, minhas pálpebras tremem muito e recebo isso
como que choques em um dos braços. O que seria isso? Isso vem acontecendo por bastante tempo, 6 meses, e tenho ouvido muito ruído no quarto onde estudo. Pode ser obsessão? A pergunta é, pode ser obsessão? Eu digo pode. Pode ser muitas outras coisas também. Exatamente, pode ser muitas outras coisas, né? Como eu acreditei que até quando comecei a estudar a doutrina, eu fiquei muito surpreso, porque a nossa própria ansiedade natural, porque estudar a doutrina espírita, né, é muito bonito. Muitas coisas vêm novas à nossa mente, até coisas que nós nunca imaginamos. O livro de Kardec descreve, mas esse mundo é maravilhoso, realmente, o espiritismo é maravilhoso, a doutrina é maravilhosa. Pode ser uma obsessão espiritual caso exista ali um indivíduo, um irmão nosso, que não quer que ela estude. Aí quando ela começa a estudar, ela começa a não se sentir bem. Não estou dizendo que é isso, eu falei, é uma hipótese. Como a própria ansiedade de estudar a doutrina e ver as revelações pode causar também o famoso tique nervoso. Isso. Que ela está desenvolvendo. Então, o doutor Bernard disse, né, algumas causas, né, pode ser, perguntou, pode ser obsessão? Pode, mas também pode ser ansiedade, pode ser cansaço, pode. Muitas pessoas, eu estudei paralelo, quando eu estudei medicina eu já era espírita, então eu tinha que ler os livros de medicina e tinha que ler os livros espíritas, para que também dava estudo mediúnico. Então muitas vezes tinha uma prova da medicina e eu tinha que estudar para o estudo mediúnico. Então muitas vezes eu entrava em conflito comigo mesmo ali. Para chegar aqui, não, ainda bem que eu acho o espiritismo mais fácil que medicina. Eu tenho alguns amigos médicos que acham o espiritismo bem mais difícil que medicina, não sei porquê. Mas aqui, porque para mim a doutrina espírita é bem esclarecedora, é fácil de entender. Mas para muitos, a pessoa lê, pega, mas eu não consigo entender isso. Eu falei, mas isso é de cada um. A pessoa tem que estar apta para receber, ela tem que querer receber aquela informação, mas sem a fascinação, tá? Sem querer se tornar fanatizado. Alguma outra? Doutor de Bernardo, quer completar aqui a resposta? Tem uma pergunta grande, né? A pessoa conta o caso dela, dá para fazer. E a Tânia perguntou se você conhece. A Margot do Distrito Federal. Se você conhece algum psiquiatra espírita no Distrito Federal. No Distrito Federal, eu vou ficar devendo aqui. Melhor se informar nas casas espíritas lá, que talvez eles conheçam, né? Tinha uma psicóloga espírita que era Ruth Brasil Mesquita, mas não sei se ainda está lá, em Brasília. Parece que alguém aí tinha alguma questão, estou enganado? Não? Lá atrás? Pode passar lá para o André lá. Tinha aquela pergunta grande que ele falou no resumo. Na realidade era para saber. Olá, boa noite. Essa semana eu estava assistindo uma palestra maravilhosa de um espírita, André Tigreiro. Ele tem um livro chamado Espiritismo e Ecologia. E ele comentou na sua palestra que está ocorrendo um aumento significativo de suicídios, principalmente no norte do planeta, decorrente ao sistema que se torna cada vez mais competitivo, ambientes frios, onde as pessoas têm poucos convívios, se isolam em vícios e etc. Bem, a pergunta que eu queria fazer é como é que a gente consegue identificar que a gente está sendo obsediado e quando é que a gente consegue identificar nossas limitações físicas? Porque várias vezes eu fico me perguntando, será se eu estou sendo obsediado ou será se eu tenho, será se é a minha limitação física? Porque um cristão, fica muito claro que Jesus, quando se afastava, ele tinha uma limitação física, do corpo físico, ele precisava daquilo. Então, eu não tenho essa capacidade ainda, mas como é que a gente consegue identificar isso, para que a gente possa, se for uma obsessão, a gente possa fazer as orações, fazer as práticas do bem, e quando a gente consegue identificar realmente que a gente, eu não consigo, mas eu tenho uma limitação física, tenho um problema genético, eu não consigo. Tem como explicar isso? Bom, uma coisa que nós podemos verificar é que autoobsessão, todos nós, em algum momento da vida, nós fazemos a nós mesmos. Aqui. Principalmente quando nós não estamos bem e a gente, muitas vezes, dá vontade de chutar o balde. E aí, para isso, nós abrimos brecha para uma obsessão espiritual, ou até mesmo conseguimos um vampiro do astral.
Então, que tipo de comparação nós estamos fazendo? Tem uns momentos nas nossas vidas que nós estamos muito bem. Sim, eu sou corredor de maratona, né? Eu estou fazendo meu tempo excelente, corro 15 quilômetros por dia e o meu desempenho está muito bom, eu estou vivendo um bom momento da minha vida. De repente, eu posso adoecer, uma doença orgânica, sem nenhum problema, e através dessa doença orgânica, meu desempenho foi prejudicado e há casos em que eu nunca consegui me recuperar efetivamente de como eu era antes. Ou seja, não conseguia mais correr os 15 quilômetros com o mesmo desempenho. Isso puramente orgânico. E de repente nós temos casos onde, me recuperei, estou bem de novo e não aconteceu nada. Eu simplesmente me chateei em um momento. Tive raiva e aquilo, eu fico achando que aquilo está me incomodando, porque eu comecei a ter insônia, eu não estou me sentindo bem e o meu desempenho começa a estar totalmente prejudicado. Alguma coisa a mais pode ter. Porque esse meu pensamento que eu tive, aquele aborrecimento que aconteceu e eu não consegui me reestruturar, pode ter aberto brecha para uma obsessão espiritual se instalar também. Mas a resposta é sempre a mesma, né? Como que eu vou saber se é obsessão ou simplesmente é um problema de saúde? Ou simplesmente sou eu mesmo que não estou bem no momento e não consigo me recuperar? A gente não tem essa resposta automática. A gente precisa o quê? Do tratamento psicológico, do tratamento psiquiátrico e da fluidoterapia espírita e de sessões de desobsessão, para verificar se existe essa obsessão, esse impedimento espiritual para que você melhore. Aqui. E o atendimento fraterno na casa espírita, ela abre caminhos para esse tipo de orientação, né? Tem uma palestrante do fórum nosso espírita aqui, que ela colocou de uma forma muito interessante, que toda obsessão começa com uma auto-obsessão. Não é verdade? Com certeza. Porque toda influência espiritual, sempre para ocorrer, precisa uma ideia fixa, algum problema no indivíduo que sintoniza com essa influência externa. Então, na realidade, não existe uma obsessão, simplesmente o espírito resolveu me prejudicar. Isso não acontece. Acontece porque algo em mim está em desequilíbrio e está fazendo esse link. Ou seja, está no mesmo www.porcaria, etc. Então, gruda, né, e entra no mesmo link e ocorre. Gente, estamos no nosso horário, 21h30. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade, estamos à disposição aí, quando você necessitar. Um grande abraço, então. Amigos, então, vamos encerrar nossos estudos de hoje. Quarta-feira que vem teremos uma nova exposição, né? Talvez seja amor, sexo e vidas passadas. Provavelmente será esse tema. E acredito que seja eu que vá fazer essa exposição. Era outro expositor, mas ele não está podendo, né? Então nós temos um trabalho sobre isso, a gente vai apresentar provavelmente. Vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade amiga, agradecendo o amparo, a assistência, as energias aqui recebidas, o pessoal da internet sintonizado conosco, né? Possamos nesse momento imaginar o sol nascendo, seus raios de luz sendo projetados, emitindo grande força, grande energia, né? Vamos absorver essa energia solar, onde estão seres de altíssimo nível vibratório, seres de grande sabedoria, grande amor, que coordenam o nosso sistema solar. Recebamos essas energias e que possamos levá-las conosco aos nossos lares. Muito obrigado. Boa noite. Encerrada a reunião.